essa feliz oportunidade de estarmos aqui reunidos na casa de Sebastião Marchi para tratarmos das coisas do Espírito, coisas que realmente são importantes, porque nossa real realidade é na condição de espíritos fora da condição somática. E através dessa aprendizagem possamos nos conectar cada vez mais com a divindade, com o nosso amigo e irmão Jesus, que nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai se não for por mim. E todos nós, com certeza, queremos chegar ao Criador da vida. E Jesus ser o caminho, através do verbo do nosso irmão dessa noite, certamente inspirado por bons amigos evoluídos no amor e na caridade, nos irão reforçar para que possamos internalizar em nossos espíritos as verdades no sentido de nossas evoluções. Na certeza que Deus Pai Todo-Poderoso está sempre a nos iluminar, pedimos permissão e damos por iniciado a atividade deste momento, dando graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Todo mundo bem? Que bom. Que texto bonito que a irmã leu, né? E recentemente eu estava conversando, lógico, fazendo uma palestra, mas é uma conversação na realidade. Toda palestra é uma conversa, é parlare, é falar. Sobre essa questão da escola espírita ou espiritista, reharmonizar o sentido do princípio do sagrado ou do sacro na Terra. E o texto que a irmã leu é muito interessante porque vem nos dizer que não é a aparência exterior que eu vou ter contato com a divindade. Não é um espaço circunscrito que me conduzirá ao alcançar a luz em mim. É algo intimista, é no plano do espírito. Religiosidade é uma estrutura que a lei humana criou para fazer grupos se adaptarem ali nas suas culturas e dentro das suas ritualísticas. Mas quando Jesus disse que o contato com Deus não é com culto exterior, e o texto de Emmanuel vem nos trazer isso em Ceifa de Luz, engrandece a percepção que a escola espírita nos dá. Então, durante as nossas 24 horas da vida material, no estado de vigília, nós estamos mergulhados no mundo espiritual também. Transformar o sagrado em nós, aí vai depender da consciência de cada um. E a prece do nosso irmão nos convida para isso. Estarmos atentos à mensagem do Mestre, que ela é atemporal, vem nos trazer um bem-estar no mundo de expiação e prova, mas ao mesmo tempo nos solicita que devemos ir até Ele. É um processo de caminhada. E aí devemos separar a religiosidade de espiritualidade. Religiosidade é uma criação humana, para que possa, dentro da sua cultura, aglomerar os seus e fazer com que se desperte para o caminho do divino. Agora, espiritualidade não, aí muda. Enquanto religiosidade é uma estrutura do coletivo, para atender especificamente a interesses e não necessidades, porque você vai ter estatutos, regimentos e normas e rituais, na espiritualidade é do espírito criado com o incriado. Aí muda de figura. E o campo de percepção e entendimento das coisas se aclara, porque não vamos ficar presos em gavetinhas elaboradas por alguém, por uma estrutura cultural, filosófica ou até política, porque o princípio da religião é mais uma questão de Estado e não especificamente é uma questão de espírito. Daí nós termos as nações com seus campos religiosos específicos, mas na maioria podemos perceber distante do que é espiritual. E a prece nos convidou para isso. Mas o importante é a ponte que o texto e a prece traz para o tema da noite, dentro do estudo do Evangelho. Nós vamos trabalhar o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre a estranha moral. E o apoio também para esse capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo
é Ceifa de Luz, especificamente a lição número 5, Caminho, Verdade e Vida, as lições 154 e 104, e Fonte Viva, as lições 143, onde ele transita da questão da estranha moral, como abandonar ou renunciar às estruturas das convenções humanas, como questão da presença da espada, na tradução que o narrador fez de uma passagem de Jesus sobre a vinda dele até nós. Então é importante lembrarmos aqui que o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo se norteia, Kardec procurou a lição moral do Evangelho, nos textos de Mateus e nos textos de Lucas. Não sei se quem está nos assistindo, vai nos ouvir, ou quem está aqui no auditório, encarnados e encarnados, compreende a diferença desses dois narradores. Mateus, a escrita dele é direcionada para o povo judeu, especificamente o povo judeu. Já Lucas, discípulo de Paulo, o texto dele é direcionado aos gentios, a todos nós. Então, as diferenças da escrita e de algumas palavras entre Mateus e Lucas, e alguns aspectos dos versículos que Mateus narra e Lucas não, é em virtude da direção cultural que o texto se prima. Então, como muitos não têm o hábito de compreender isso, Lucas não escreve para o povo judeu enquanto discípulo de Paulo, mas para toda a população da terra ou os gentios, como foi tratado Paulo, apóstolo dos gentios. Já Mateus não, é específico para uma cultura, para um povo, para um ethos comportamental que se carrega até hoje lá. E daí entender a diferença textual é importante ter isso em mente. E quem for ler depois terá a atenção de perceber a narrativa diferenciada de algumas passagens, tanto de Lucas quanto de Mateus, mesmo versando sobre o mesmo assunto. Então, também o Evangelho está ligado ao Novo Testamento, ou à Boa Nova, né? Que é o Testamento de Jesus, em que os discípulos, ou os discípulos dos discípulos, foram escrevendo a posteriori. Estranha moral. Vamos tratar de quê? Considerando o título que Kardec escolheu, orientado pelo grupo da Escola Consoladora a serviço de Jesus, por que Kardec coloca esse título para tratar de um tema? É porque Jesus vai tratar especificamente de 4 coisas que ainda nos afeta enormemente no nosso cotidiano. O texto que a irmã leu trata-se disso. Nos preocupamos muito com o conforto na estrutura material, um avanço tecnológico incomensurável. Mas no campo do espírito, não estamos civilizados ainda. Tem um texto de Acron, que ele escreveu 4.000 anos antes de Moisés chegar na Terra, de encarnar. E Acron escreveu assim no Antigo Egito: se observa a mudança de humanidade para a civilização pela maneira que os homens tratam suas mulheres. Então, realmente, o texto que a irmã leu hoje, enquanto civilização, estamos distantes, embora alguns historiadores, nos seus compêndios, dizem que nós somos civilizados. Mas se percebermos como nos tratamos, no trânsito, em casa, no trabalho, nos nossos embates profissionais e políticos, não estamos civilizados ainda, não é verdade? Somos humanos, mas civilizados ainda não. Então, para entender isso, Kardec pega 4 passagens de Lucas e Mateus, ele aglutina essas passagens, de umas falas que eles alegam terem sido ditas por Jesus. A primeira delas, aquela aquele que não odiar, né, a mãe e o pai, não é digno do reino espiritual de estar com ele. Aquele que não abandonar pai, mãe e filho, também não faz jus ao galardão que o plano dos céus, que espiritual, alcança. E aquele também que se preocupar muito com as questões materiais no tocante à ritualística das convenções humanas, deixai os mortos enterrar os seus mortos. E a última parte, a 4ª parte, que um fala de uma maneira diferenciada do outro: eu não vim trazer a paz, mas divisão. Há traduções: não vim trazer a paz, mas a espada. E há escrito que diz: eu vim trazer fogo à terra. É interessante esses complementos. Se ficarmos na superficialidade do campo do intelecto, que é a matéria bruta, não é possível entender. A intelectualidade até hoje não entende Jesus.
mesmo nas estruturas das escolas teológicas, e nós aqui, dentro da escola espírita, que muito nos esclarece, levantando o véu da nossa dificuldade de aprendizado. Mesmo nós temos dificuldade de perceber, Kardec nos ajudando, a espiritualidade também, e os irmãos como Emmanuel, em Ceifa de Luz, Caminho, Verdade, Vida e Fonte Viva, ele trata desses aspectos, né? Vai ficar gravado, quem gosta de ler, a espada simbólica vai estar lá em Caminho, Verdade e Vida. Em Ceifa de Luz, ele trata sobre a espada também, como um princípio de entendimento dessa chamada divisão. Em Caminho, Verdade e Vida, ele trata do renovar, que é esse processo da renúncia. Eu tenho que renunciar, mas para renunciar eu preciso renovar. Para renovar, só se eu renunciar, deixar a mim mesmo, abandonar a mim mesmo. E em Fonte Viva, acorde e ajuda. Acordar e ajudar é despertar, é sair da zona de conforto e ir para a zona de confronto de nós mesmos e, nesse primeiro momento, fazer a divisão. É interessante, né? A espada também se entende como divisor na época de Jesus, ou antes dele, tudo bem? Só para ter uma ideia, para termos um cuidado com as traduções, eu vou usar a palavra manga, para nós entendermos aqui. E vamos dizer que daqui a uns 5.000 anos, ou 10 mil anos, não sei, alguém escute a palavra manga. Ela solta, vai ter um entendimento aberto. Mas se eu disser, a manga estava dulcíssima, alguém já sabe do que estou me referindo. É preciso passar novamente a manga, porque ela estava amassada. Já sabe de que manga eu estou falando. O Manga é um excelente atleta, viu quantas bolas ele evitou que entrasse no gol? Deixa disso, menino, é a linguagem do interior do Nordeste. Você não está percebendo que ele manga de você? Palavra manga em 4 conceitos diferentes. Então imagine Jesus naquela época em que a limitação do vocabulário era bem restrita, praticamente variando aí de 180 a 280 palavras, de 180 a 280 palavras. Hoje nós temos no idioma, no nosso português, no vocabulário ortopédico da língua, ortográfico da língua portuguesa, o VOLPE, nós temos mais de 4.100 palavras, mais de 400 mil palavras, e nós temos dificuldade de nos compreender, e de vez em quando devemos dizer, não foi bem isso que eu quis escrever, não foi bem isso que eu falei. Só para entender dentro da manga. Então Kardec, no Evangelho, cada qual leia depois, porque eu não vou me prender ao texto, nem nos textos de Emmanuel, nem tampouco lá dentro do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o conceito, o contexto da estranha moral, dentro da imagem do modelo e guia Jesus. Então, estranho é aquilo que é diferente, inusitado, considerando as convenções humanas, os hábitos humanos. E veio Jesus, no princípio de renovar a humanidade, trazer algo estranho para nós, e até hoje é estranho. Jesus é muito estudado em virtude de não ser compreendido. E precisamos criar divisões, escolas teológicas, filosóficas diferenciadas, seja católica, apostólica, romana, católica, ortodoxa, copta, o espiritismo com as suas variadas diferenças nas casas, embora tenha uma unidade, mas há uma forma de entendimento. Na linha do campo pentecostal, renovado, os evangélicos, testemunhos de Jeová, né, adventista do sétimo dia, os presbiterianos, Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, isso é divisão. E as pessoas entenderam diferente, mas é a divisão. É conforme o entendimento de cada um. Então, nesse princípio, ele trouxe essa estranheza, esse inusitado, porque ele vem de acordo com a capacidade intelectiva, cognitiva de cada espírito, de cada ser. E respeitando, porque é um ser de escola, adiantadíssimo, entenderia que, conforme a nossa alfabetização no campo evolutivo, já dizia Acron, 4.000 anos antes de Moisés, ó que Moisés chegou na Terra 1.560 anos antes de Jesus, e dizia 4.000 anos antes de Moisés, a civilização só é reconhecida a partir de que a humanidade comece a tratar adequadamente suas mulheres. Então, nessa especificidade, esses gênios, eles vêm no campo da sacralidade, da espiritualidade. É no campo da eternidade, do atemporal, não do aqui e agora. Nós somos muitos imediatos, daqui e agora, observe a nossa ansiedade. Então Jesus, entendendo, trouxe algo estranho na mensagem dele. Para o culto da época, o entendimento das pessoas e também para os dias de hoje. E as palavras eram limitadas. Mas olhando para o modelo e guia, a maneira
que ele se portava e sentia ao redor daqueles que ele se encontrava, é perceptível que há uma mensagem subliminar embutida dentro dessa fala. Aquele que não odiar a mãe e o pai não é digno de mim. Aquele que não abandonar pai, mãe e filho não terá a graça do reino dos céus, do plano espiritual. Deixai os mortos enterrar os seus mortos e ide levar a boa nova a todas as criaturas. E não vim trazer a paz, mas divisão. Ou vim sim para atear fogo na terra. É estranhíssimo a mensagem dessa. Mas olhando para o ser, mansuetude e humildade, tomai de mim, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, eu já preciso voltar e verificar nas entrelinhas. Só que tem uma prece muito curta de Jesus, que muitos de nós não prestamos atenção. Ele diz assim: agradeço a ti, ó meu Pai. É linda essa prece. Que escondeu dos sábios e dos doutos e revelou aos simples e humildes a tua mensagem, que em mim se fez verbo e eu trouxe para o mundo. Quanto mais o intelecto dos doutos e dos sábios se fizer manifesto para entender no campo da religiosidade a mensagem de Jesus, efetivamente vamos ficar patinando, né, na superfície e não entraremos na profundidade. A escola espiritista, que é a escola consoladora, nos ajuda a mergulhar nesse campo para termos uma compreensão profunda desse princípio da mensagem do Mestre, dentro do ethos comportamental, desse inusitado que ele trouxe para nós, dessa novidade, distante de hábitos comuns da época e da época atual, porque não mudamos muito. Então, essa estranheza permanece, porque é diferente, muda tudo. Mas e moral? Aí essa questão do moral está relacionada especificamente aos costumes, ao padrão, à normatividade, algo que rege a relação de um povo. E aí vai estar muito relacionado com os códigos comportamentais para manter uma sociedade ajustada. Então, nesse princípio, estranha moral é o inusitado para manter a harmonia, o diferente para trazer equilíbrio. Mas de que forma isso vai ocorrer dentro dessas 4 mensagens do Mestre? Nós vamos colocar primeiro odiar pai e mãe. Na tradução, trazendo para os dias de hoje, é o amar menos. É se fazer uma escolha de um determinado momento. Meu pai era evangélico pentecostal, maestro de conjunto coral. Minha mãe, católica, praticante, ia à missa, tinha o terço. Eu, caminhando entre os dois, parti para a doutrina espírita. Dentro de casa, 3 divisões. Teve um momento que eu amei menos meu pai e minha mãe. Hoje é dia da mocidade. Não irei, mãe, contigo para encontrar com o padre. Não irei à igreja. Pai, não irei à pregação do pastor lá na igreja evangélica, porque eu irei ao encontro da mocidade espírita. Farei uma outra atividade. Está aí o amar menos. Há momentos que nós precisamos fazer escolhas dentro da programação reencarnatória que fizemos no plano espiritual. E o caminhar que os nossos pais seguem não quer dizer que nós iremos seguir, embora as convenções humanas criem esse princípio do tradicional ou da tradição dos nossos ancestrais. Nossos ancestrais somos nós mesmos. Quando eu falo de ancestralidade, estou falando de mim. Aquilo que eu deixei como ponte luminosa, o degrau evolutivo, e agora eu retorno para refazer o caminho na lei do progresso e continuar me adiantando. É essa ancestralidade. Não está aqui Jesus dizendo para que o ódio ao pai ou à mãe entre no princípio de contenda, porque ele professa uma crença diferente. Onde fica a lei de amor que o Mestre trouxe ao mundo? Onde fica o pedido dele de honrar o pai e a mãe em qualquer das circunstâncias, mesmo que os nossos genitores tenham sido pessoas que não nos trataram tão bem numa determinada fase de nossas vidas? Temos tudo o que merecemos. Se os pais que tivemos não foram tão bons, é porque há um débito em nós para resgatar enquanto ceitil, porque Jesus não mente, não saireis daí enquanto não pagares o último ceitil. Então,
os pais, os meus genitores, são aqueles que eu mereço para me ajustar enquanto espírito em evolução a caminho da luz. Então, no odiar pai e mãe são as nossas escolhas. Nós vamos seguir a profissão do pai e da mãe? Nós vamos montar o nosso lar com as mesmas características do pai e da mãe? O mobiliário da nossa casa vai ser semelhante ao que tinha na casa do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós? Eu preciso entender isso. Então, uma estrutura comportamental seguindo a lei do progresso. Eu preciso aprimorar. O que a irmã leu aqui? Nada é por acaso, não combinamos. Ela abriu à vontade o livro. Olha, há muito avanço evolutivo, há muita tecnologia e aprimoramento para sanear o planeta, mas efetivamente vos falta se tornar civilizados. O ganho que nós tivemos, principalmente na comunicação hoje, quanto no transporte, nós não tivemos nas relações. Perdemos isso, porque não entendemos a mensagem do Mestre sobre o princípio das escolhas e o respeito pela escolha que o meu descendente ou o meu ascendente fizeram ou vai fazer. Porque eu vou estar interferindo numa programação que não me pertence. Porque o campo evolutivo é na estrutura do espírito, é um processo entre nós, o nosso mentor, a equipe toda que trabalha para Jesus, o Mestre Jesus e Deus. E essas equipes não interferem nas nossas escolhas. Por que nós temos tantas dificuldades nas nossas relações? Porque nós fazemos escolhas no plano espiritual e eles nos avisam, olha, você vai ter problema, você não vai gostar. Você vai se comprometer, você vai se melindrar, você vai se apartar, você vai abandonar, vai ficar com raivinha. Não, eu vou pagar esse ceitinho tranquilo. Olha que não é bem assim. Eles nos aconselham, mas não interfere no nosso livre-arbítrio. Tudo bem, nós vamos deixar você ir com essa experiência. E nós chegamos aqui, aí encrencamos com a sogra, com o genro, com a nora, com o cunhado, com o primo, com o sobrinho, com o irmão, com o pai, com a mãe. Mas nós não viemos aqui para criar encrenca, nós viemos aqui para pagar o último ceitil, para resgatar, fazer o princípio do amor. Mas há um momento que eu preciso ter amor em mim, porque há uma programação minha, particular, intimista, espiritualista, entre eu e Deus, que é um caminho diferente dos meus pais, dos meus avós, dos meus ancestrais, como gostam de falar. Lembrando que os meus ancestrais sou eu. Sempre. E aí, ter um cuidado sobre esse pai e essa mãe. Amar menos o pai e a mãe é um instante que nos casamos. Abandonamos o pai e a mãe. Estamos amando menos. Quando nascem os filhos, as visitas na casa do pai e da mãe, elas reduzem, porque eu preciso cuidar do rebento, é um bebê, a esposa está ali, poucos dias com a criança, ajudar a cuidar, a dar banho, e depois vem outra fase, a criança no pediatra, depois a escola. Tem toda uma preocupação de que eu abandonei o pai e a mãe também. Eu fiz escolhas para poder constituir a família. Mas é uma programação do divino. Como é que Jesus ia falar isso para ser algo de desentendimento, de desarmonia? Então, nessa palavra, vem essa estranheza de todos, por não compreender que, no processo do ciclo da vida, quem assistiu o Rei Leão é belíssimo. O Rei Leão ensina isso. Dá o ciclo da vida. É uma mensagem evangélica, a mensagem da Boa Nova para a criança que está assistindo. O adulto não percebe nada, mas o espírito no corpo infantil lá, ele está com a memória no campo espiritual, ele entende toda a lei de amor no processo da sua ascendência e da sua descendência e das suas responsabilidades que ele deve realizar e dos percalços que terá na vida. No mundo vos tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E os amigos que ele irá encontrar como guardiões encarnados para fazer ele ter uma caminhada, mesmo que esses amigos sejam de outras espécies, de outras crenças, de outras culturas, de outros etos, de outros gêneros. Rei Leão é todo o Novo Testamento do começo ao fim. São os 5 livros de Kardec do começo ao fim. Agora, quem não é espírita, porque não estuda, não faz essa leitura filosófica das coisas. Assiste como algo para a criança e não percebe a mensagem profunda do campo do sentimento para galgar no espírito uma caminhada luminosa na sua vida. A mesma coisa era do gelo. Era do gelo, são as 5 obras de Kardec. Também é todo o Novo Testamento, até no Apocalipse.
que é o livro das revelações. Mas não há em nós ainda o princípio que a irmã leu de ver para o campo de Jesus. A nossa leitura é imediata, é ansiosa, é material, é religiosa. Para estar com Jesus tem que ser espiritual. É no campo do espírito, não é culto exterior. E aí eu passo a ter uma compreensão e as mensagens vão chegando e eu posso aprender com Jesus quando ele diz assim: se os meus não clamarem, as pedras clamarão. Na arte, seja no teatro ou no cinema ou na música, são as pedras. Porque não estão conosco no campo do estudo espiritual, do trabalho mediúnico, das escritas e das leituras. São pedras. E todos estão passando a mensagem da Boa Nova e da Escola Consoladora. E às vezes nós, da própria escola, não lemos. Achamos que é algo de diversão. Mas a espiritualidade, do outro lado, fica olhando e às vezes, como são infantis ainda. Então, hoje, nessa estranha moral, precisamos olhar nos nossos usos e costumes. E que regulamento nós estamos acontecendo? E qual é a nossa moral? Do ponto de vista filosófico, a nossa moral é a lei de amor. A lei de justiça, de amor e de caridade. Mas para ter justiça, há que se ter amor. Para se ter caridade, há que se ter amor. Sem esse sentimento, não é possível haver justiça, nem tampouco haver caridade. Mas o que ocorre na justiça e na caridade? A espada. O processo da divisão. Eu chego aqui, com um determinado grupo de pessoas, combinamos um evento e trazer um lanchinho. Aí contamos, só vieram 3 bolos. Olha o princípio da justiça e da caridade dentro da lei de amor. Só vieram 3 bolos, um de abacaxi, um de cenoura e outro de morango. Mas tem muita gente. PC, que é excelente calculista e matemático, olha para a circunferência, olha para o número de pessoas. Bom, pelo número de pessoas, cada bolo aqui são 3 bolos. Eu vou fazer 15 divisões. Olha aí a espada. E ele pega a espada. E de cada bolo são 3, ele faz 15 divisões. PC está dividindo a lei de amor, uma caridade e justiça, fazendo justiça para quantas pessoas? 45, mas só tinham 3 bolos. É isso que o texto coloca. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu não vim trazer a harmonia da paz que se esconde no mosteiro. Na nossa escola comenta isso. Não se deve ficar insulado, afastado dentro de uma montanha ou distante da civilização. Viva no mundo dentro do seu tempo para que possa, nesse embate, nesse encontro entre as espécies, os seres que ali se encontram, fazer a lei de progresso surgir, evoluir, brilhar e o seu caminhar arrastar contigo aqueles que necessitam de esclarecimento. Não é dentro do mosteiro que eu vou me purificar. É no embate do cotidiano, a minha sogra, meu genro, a minha nora, com o pai, com a mãe, com o filho. E eu preciso ter essa ideia de como fazer isso. Mas e esse deixai os mortos enterrar os mortos? É porque ficamos muito presos, eu gosto de usar a frase de André Luiz, nós ficamos muito conectados, ligados e apaixonados pelas convenções humanas. E André Luiz diz, as convenções humanas não são as convenções do espírito imortal. Porque as convenções humanas atraem a ferrugem e corrói. Se voltarmos para o Brasil, colônia, e entender os hábitos que eram na terra naquele tempo aqui, a nossa terra, a terra de Santa Cruz, terra de Veracruz e Brasil, as capitanias hereditárias e depois todas as mudanças que foram ocorrendo para chegarmos hoje, o hábito que nós tínhamos há algum tempo não são os mesmos de hoje. A maneira que os brasileiros se relacionavam enquanto vizinhos nos espaços enormes que existiam não eram semelhantes aos de hoje. Não tinha como. E daqui a 5.000 anos, Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, as relações humanas e a maneira de nos portarmos perante uns os outros não terão mais valor, porque o que é de hoje não vai servir para aquela outra época. E isso que quer dizer
deixai os mortos enterrar os mortos. Ficamos presos nas convenções materiais e consideramos que aquilo tem um valor muito específico. Para a cultura na época de Jesus, se tratava especificamente de que quando o filho não acompanhava o enterro dos genitores, ele não podia entrar no processo de herança, não faria parte do inventário. Ele não estava preocupado em enterrar os corpos dos pais, ele estava preocupado em fazer parte da riqueza que iria receber. Não, vá lá, se despeça dos seus pais, levando a mensagem da boa nova para todo mundo. Ou seja, vá lá confortar os seus, não dizer, eu estou aqui, gente, quero dividir, partilhar os camelos, as fazendas e as casas e os barcos também. Jesus conhece a nossa intencionalidade. Então, dentro desse princípio, o chamamento é deixai os mortos enterrar os mortos, é sair dessa convenção de que o trabalho em cima do corpo, da estrutura material, é mais importante do que o princípio do espírito imortal. É esse processo que ele chama atenção. Então eu devo ir sim, acompanhar os meus genitores, porque é a lei de amor, mas eu preciso estar presente não numa questão de interesse, mas ir de encontro às necessidades, ir até lá para consolar. Jesus conclui, tanto em Lucas quanto em Mateus, dizendo isso: deixai os mortos enterrar os mortos, e ide e levai o evangelho a todos eles. Pregue a boa nova a todos os corações. Era para consolar. Não é no processo de perdi alguém e é uma choradeira no cemitério, né? Eu tenho amigos que são de outras crenças e acompanho algumas vezes porque as famílias têm pessoas de religiões diferentes e ele acha estranho. Nossa, vocês espíritas conversam, às vezes cantam, tem alguém sorrindo, você vê a pessoa triste, chora um pouco, mas não é igual o outro que chora, que é triste lá. Vocês não honram o morto, mas aquele é honrar o morto, porque uma coisa é o corpo do morto, outra coisa é o que se foi. Na nossa memória ele permanece vivo, incólume, inteiro. O despojo dele, que era a veste, ficou lá. Em respeito às convenções humanas, deixamos os mortos enterrar os mortos, mas nós levamos a boa nova, que é consolar a família e rememorar, mesmo que com a lágrima, a saudade do irmão que partiu. E a saudade é o quê? É a certeza dos afetos que tem a firmeza que vão se encontrar no futuro, porque nós partiremos também. E esse não vir trazer a paz, mas a divisão, é lembrarmos desse aspecto. Quantos de nós não temos na nossa família, ao sentar na mesa, depois que chega de um determinado evento, e está lá o parente que é católico, o outro que é evangélico, o outro que é da Umbanda, o outro que é candomblé, o outro que é ateu, o outro que é culto africano, o outro que é espírita, um que é metodista, outro que é testemunho de Jeová, outro que é budista. A família toda se senta na mesa. Eu vim trazer fogo à terra. Não vim trazer paz, mas divisão. E quando há lei de amor, justiça e caridade, o amor no centro, harmonizando o sentir e pensar, essa ceia, ela é santa. Não é? Porque não vai haver dissensão, porque meu irmão chegou do terço católico, o outro chegou do culto evangélico, o outro chegou da gira de Umbanda e Candomblé, o outro chegou da reunião espírita. Não. Porque o fogo na terra, especificamente, vai trazer essa energia que nos alimenta. O fogo limpa, ele não destrói. O fogo purifica, esteriliza. A mensagem do Mestre é esterilizar a todos nós. É fazer com que possamos entender que esse inusitado de Jesus, essa estranha moral, ou seja, esse novo conceito comportamental do ponto de vista moral, né? Essa maneira de se ajustar e normatizar as nossas relações espirituais, faz com que o modelo de entendimento das mensagens passam a ser edificantes e não negativas. Então, esses 4 pontos que Kardec escolheu para chamar como estranha moral, foi para trazer para nós, inclusive nos dias atuais, que o Mestre jamais vai se contradizer dentro das suas mensagens. Tem uma mensagem bem próxima do Mestre, que é estranha também. Todo aquele que me negar perante o próximo, o mundo, os seres humanos, ao homem, eu também o negarei perante o Pai. Como que Jesus ia falar uma coisa dessa? Mas vamos para a época, o sentido da palavra, eu usei a manga aqui com 4 significados, só a palavra manga. Aquele que me negar perante os homens, eu também o negarei perante o Pai.
Aí vamos retornar mais um pouquinho para fazer a conexão evangélica de Jesus. Eu sou a videira verdadeira, a árvore, e vós sois os galhos. E meu pai é o agricultor, o pomicultor, o jardineiro. O galho que estiver ligado em mim, eu estarei ligado nele. Pronto, fizemos a conexão. Mas o galho que não dê fruto será podado, e o que dê fruto será podado também. Agora, o que não dê fruto é lançado, amarrado em feixes e lançado em trevas exteriores, onde tem planta e ranger de dentes. Expiação e prova, estamos aqui, não demos frutos. Agora, o que der fruto será podado para poder dar mais fruto ainda. São os irmãos que continuam na pleiade da consolação, mandando mensagens psicográficas ou se manifestando nas atividades mediúnicas em qualquer outro campo religioso que necessite de uma mensagem de outro plano. Continuam frutíferos. Mas o que é esse corte? É o corte das limitações, é o corte do controle. Quem não poda o pé de goiaba, daqui a um tempo ele morre e as goiabas vão ficar mirradas. Mas se eu tiver um pé de goiaba na minha rua, lá na frente, e podar, tirar os galhos secos, ele vai ficar sempre viçoso e bonito. É nessa linha que devemos entender. Mas por que Jesus vai nos negar perante o Pai? Porque estamos ligados a Ele. Nós que nos desconectamos. Ele não desconecta de nós, nem Deus. E quando é que eu nego Jesus perante o homem? Aí vamos para um princípio. Não julgueis para não ser julgados. Estou negando Jesus. O novo mandamento vos dou. Amai-vos aos outros como eu vos amo. Eu não amei, estou negando Jesus. Como é que ele se liga a nós? Como é que entra esse campo espiritual? Como é que fica essa estranha moral se eu não percebi o inusitado? Inusitado é novidade, é diferente. Jesus permanece diferente para nós? Muito. Se nós sairmos daqui e levarmos uma fechada, Jesus desaparece. Se sairmos lá fora, alguém tirou os 4 rodas do carro, né, PC? Acabou Jesus. Isso é negar Jesus. Isso é deixar os mortos enterrar os mortos. Furtaram o meu carro, e agora é a seguradora. Furtaram o carro, ainda bem que não me furtaram. Levaram o meu anel, ainda bem que não levaram os dedos. Levaram minha roupa, ainda bem que não levaram o corpo. Levaram o meu corpo, mas não levaram a mim mesmo. Não tem mais o que mata o corpo, ensina Jesus, mas tudo aquilo que pode matar a alma. O que mata a alma? A falta de justiça e de caridade. Mas esse prato da justiça e caridade tem uma estranha moral. Tem um sentido novo, tem algo inusitado, que se chama amor. Amor faz parte da terra? Não. E a nossa escola prova isso, não é verdade? Primeiro, primitivo, só instinto. Segundo, expiação e prova, só sensações. Nós aqui adoramos sensações. Terceiro, regeneração, que é o quê? Sentimentos. E depois, amor. Ainda falta uma outra transição, né? Mas nós podemos viver isso olhando para o Mestre, fazendo ao próximo tudo o que irás que faça conosco. Então esse fazer não está contra esse processo de amar o próximo como a nós mesmos, não está contra a mensagem dele, aquele que não odiar pai e mãe, ou que amar menos o pai e a mãe, não é digno de mim. Ou seja, agora é a hora do meu culto. Mãe, pai, agora é hora da minha missa. Mãe, pai, agora é hora da minha evangelização infantil, da mocidade, da minha palestra, do meu seminário. Aquele que não abandonar pai, mãe, filho, que também tem um sentido. Você pode ter o pai e a mãe como egoísmo e orgulho. Aquele que não abandonar o egoísmo e orgulho, que tem como filho a soberba, a vaidade, a indiferença, a ingratidão, também tem esse sentido. Precisamos ter olho de ver e ouvido de ouvir. E onde que Jesus diz isso? Abandonar pai e mãe no sentido de deixar o pai, egoísmo, e a mãe, o orgulho, e os filhos, avareza, vaidade, indiferença, ingratidão, soberba, orgulho e uma série de coisas mais. Onde é que ele diz isso? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Para negar a nós mesmos, precisamos ter humildade no coração e mansuetude em nossos pensamentos. Aquele que me negar perante os homens, eu negarei perante o Pai. Estamos assistindo uma reportagem jornalística, ou lendo uma informação, de que um determinado elemento cometeu um crime contra uma criança. O que eu sinto? Humildade. E o que eu penso? Mansuetude. Estou conectado com a videira verdadeira? Se o galho que estiver ligado em mim, eu estarei nele. Ou naquela hora, eu vou mudar todo o conceito com relação, entre aspas, ao delinquente. O que diz Jesus para nós?
Misericórdia para com os criminosos. Misericórdia. Misericórdia não é um dom humano. Não é um dom de seita, de crença, de culto, de templos. Misericórdia é um dom do Espírito, porque pertence ao Criador. Não é um dom humano. Ser misericordioso não pertence ao campo do intelecto, da religiosidade. Pertence ao campo do Espírito. Então, na hora que eu vejo a mensagem, aquele homem maltratou uma criança, aquele marido assassinou aquela esposa, o que vem em mim? Jesus ou eu? Se for eu não entendi a estranha moral. Se for Jesus, eu compreendi seu novo ensinamento. A partir daí, começaremos a trazer o reino de Deus no mundo. Porque o que é o reino? É o amor. O que é Deus? É amor. A partir desse instante, poderemos entender essas dissensões que ainda aparecem como bandeiras. Espíritas que não gostam de umbandistas, umbandistas que não gostam de candomblessista, católicos que não gostam de espírita, católicos apostólicos romanos que detestam católicos ortodoxos, testemunho de Jeová que não gosta do adventista do sétimo dia, presbiteriano que não gosta de assembleano, não assimilaram Jesus. Essa é a verdade. Está no campo do culto exterior. Como eu falei, se sentarmos numa mesa com parentes de crenças diferentes, mas o cardápio que ali se encontra é uma ceia entre o grupo para abastecer o corpo físico, a irmandade estando presente, ninguém vai apontar o dedo, porque um foi para a missa, o outro foi para o terreiro, o outro foi para o centro espírita, o outro foi para o culto na igreja evangélica. Vamos todos elogiar o alimento, o cardápio, e muitas vezes vamos compartilhar, como eu falei dos 3 bolos, né? Que o PC fez a divisão aqui, que é essa espada fazendo o corte, para que a mensagem consiga chegar no nível que o Espírito comporta. Esse corte também tem esse sentido, essa divisão tem esse sentido. Eu não posso falar de questões espíritas de uma forma que nós entendemos aqui na casa, no ambiente, nos trabalhos, em espaços abertos. Eu tenho que partir do conhecido para o desconhecido, porque lá é uma estranha moral. Qual é a linguagem que o meu irmão católico está trazendo? Eu tenho, enquanto espírita, com E maiúsculo, com E minúsculo não, mas enquanto espírita, com E maiúsculo, na linguagem do meu irmão católico, eu vou ensiná-lo a manter-se dentro do seu ritual e de sua crença e vou inserir nele a novidade que o Espiritismo traz como forma de consolação. E ele não irá se tornar um espírita jamais, porque não é a nossa missão. Mas a estranha moral vai trazer um novo alento e abrir os olhos desse irmão para que a sua praxis, a sua realidade enquanto católico, seja espiritualizada e não materializada. A mesma coisa com o meu irmão umbandista, candomblecista, budista, shintoísta, todos permanecerão. E quem nos ensina isso? O Espírito que ditou para Kardec. E ele coloca isso bem no início do Livro dos Espíritos. O Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Nós desapareceremos enquanto bandeira, entre aspas, religiosa, porque nós não somos religião. Nós desapareceremos, mas as outras escolas virão beber na nossa fonte para ajustar os seus rituais, os seus etos, as suas filosofias. E a partir daí, o reino de amor, o reino de Deus, se fará manifesto na Terra. Porque a moral, o princípio organizacional das relações entre os humanos, vão ser diferenciadas, porque deixará de ser estranha. E, embora inusitada, embora novidade, será comum a todos os seres. E aí sim, como está no nosso Evangelho, o obreiro do Senhor, aqueles que foram escolhidos criteriosamente, que eliminaram as suas dissensões, será dado os postos mais difíceis, porque é por intermédio da escola espírita que haverá a transformação da humanidade. Esses irmãos não mentiram. Agora, é necessário haver transformação em nós. Enquanto eu assisto uma série, enquanto eu leio uma revista, enquanto eu escuto noticiário, eu estou ligado na videira ou estou solto da videira? Eu sou um galho frutífero ou sou um galho ressequido? Eu preciso estar atento a isso, para compreender o porquê que Kardec escolheu essas 4 passagens para chamar de estranha moral e fazer com que dentro de nós venha lançar um fogo que desperta, que esteriliza, que anima, que dá entusiasmo para poder tocarmos os corações e fazer com que cada qual, nos seus espaços de convivência,
dentro das suas crenças, possam sentir o sagrado em si e não a religião em si. Porque no campo da religiosidade não chegaremos em lugar nenhum, mas no campo da espiritualidade, não importa a minha seita, alcançaremos campos luminosos, porque essa lei de Deus é o cardápio que Ele deixou na terra, para que cada qual possa se banquetear dentro do seu ethos cultural e religioso que lhe faz sentir bem, dentro da iluminação e do padrão cultural em que se encontra. E assim, queridos, que nós tenhamos o amor do Pai, a mansuetude do Mestre, a ternura de Maria e a caridade dos irmãos aqui, Sebastião Marte, tocando nossos corações, para que possamos sair daqui diferenciados, que possamos olhar o mundo com um olhar espiritualizado. E aí, como nós já ouvimos alguns palestrantes dizerem, espiritizar o planeta Terra. Mas para isso é necessário espiritizar a nós mesmos. E espiritizar a Terra não circunscreve a casa espírita. Circunscreve o sentir, o pensar e o agir. Esteja inteiro no café da manhã, esteja inteiro na hora do almoço, esteja inteiro na ceia da noite ou na janta, esteja inteiro na reunião em família. Qual é o primeiro teste que vamos fazer amanhã? Vou tomar o café da manhã com o celular desligado numa caixa de sapato na estante lá longe. Cheguei em casa para almoçar com os companheiros de trabalho, desligo o celular e estou com eles. Olhos, ouvido, nariz e pele presente, ligado na videira, sentindo aquelas pessoas e transmitindo energia de co-convivência, compartilhando o existir como forma de gratidão àquele que é amor, aquele que é mansuetude e aquela que é ternura em nossas vidas, e o conglomerado de irmãos que nos assistem por caridade, assim sempre. Então, queridos, fechemos nossos olhos, vamos sentir o amor na casa de Sebastião Mártir, o desejo consagrado aqui de nos fazer o bem e nos tornarmos seres do bem, espíritos luminosos para fazermos a obra de Deus e não a nossa. Irmos de encontro às necessidades, não aos nossos interesses. E sempre usarmos a frase de Paulo: que queres que eu faça em qualquer circunstância, mesmo que cause estranheza o nosso comportamento inusitado, mas que traga uma nova moral em termos de relações humanas na co-convivência que compartilhamos nessa existência terrena. Mestre Jesus, irmão amigo, agradecidos estamos pelo Teu Evangelho. Há 2022 anos trouxeste a felicidade ao mundo, mas nós não conseguimos aproveitá-la. Nos deste as 9 bem-aventuranças como degrau de felicidade para enfrentarmos os infortúnios e as aflições do planeta. Mas por estarmos desgarrados do Teu Evangelho, que é a Boa Nova, ficamos cegos e surdos da Tua mensagem e causamos surdez e cegueiras naqueles que convivem conosco, no lar, na vida social, na vida profissional. Assim, Jesus, constranja nossos corações, esvazie nossas mentes e permita que hoje, ao deixarmos o corpo físico na cama, possamos retornar aqui à casa de Sebastião Mártir, para que os irmãos possam trazer para nós, com maior clareza, o estudo da noite. E assim, termos condições de espiritizar nossas vidas e espiritizar a vida daqueles que se encontram conosco, espiritualizando a nossa crença no campo do sentir e do pensar, mantendo contato permanente com o sagrado e não com aquilo que é visível, que é material e que é culto exterior. Assim, Mestre amado, faça de nós instrumento da sua paz. Não a paz que o mundo oferece, de aparência superficial, mas a paz de espírito, que apesar das dificuldades, mantemos harmônicos e equilibrados, com o coração humilde e o pensamento manso, para servir dentro da obra do Pai, seguindo no Teu planejamento. Mestre amado, Mãe Maria, Deus Pai, seja conosco hoje e sempre, assim seja.